Pessoal, na expectativa de votar o projeto de lei que anistia os condenados do 8 de janeiro, o Partido Progressistas trocou 3 deputados titulares da Comissão de Constituição e Justiça. Tudo isso para tentar garantir a aprovação do texto. Vamos conversar com a Marília Ribeiro, que vai contar os detalhes para a gente agora. Ou seja, dança de cadeiras para atender a esses interesses, né, Marília? Bem-vinda. Acho que estamos sem a comunicação da Marília Ribeiro, daqui a pouco a gente fala com ela. Então, vamos jogar aqui para o nosso debate, já a Marília complementa com as informações que ela precisa trazer. Como é que vocês veem agora essas modificações e essas mudanças que acontecem na Câmara dos Deputados e principalmente nos integrantes da comissão para que esses projetos que são extremamente defendidos pela direita e pela oposição possam passar, hein, Alangani? Olha, faz parte do jogo na sucessão de Arthur Lira, então presidente da Câmara dos Deputados, na busca do seu sucessor, ele faz esse aceno ao PL, que é a maior bancada da Câmara dos Deputados. Em troca, o PL, na mesa de negociação, quer a anistia aos presos do dia 8 de janeiro, quer a anistia também, eventualmente, a Jair Bolsonaro para que ele possa concorrer novamente em 2026 e também algum freio em relação às atuações do Supremo Tribunal Federal. De um lado, ele ganha o apoio, né, no seu sucessor, do outro lado, essas pautas ganham uma maior probabilidade de aprovação. Como é que você avalia esse movimento, hein, Zé Maria Trindade? Você está tão pertinho aí no quintal? Esse movimento de retirada e colocada de deputados na comissão, uma espécie de demonstração de músculos, né, para aprovar na Comissão de Constituição e Justiça. O PP entrou forte, o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do partido, declarou isso uma questão de honra. Aprovar a anistia na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e ali garantir uma marmita pronta para o próximo presidente da Câmara para colocar o assunto em plenário. Esse assunto anistia entrou de vez nas prioridades, eu diria até uma condição para o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro apoiar um candidato à presidência da Câmara e à presidência do Senado, né? Então, é um projeto que virou um limite para esse setor. Eu diria que houve, de ontem para hoje, uma mudança muito grande na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, viu? A coisa mudou. Fala, Gustavo Segré. Eu concordo com você, mas agregaria uma outra situação. Me parece que os 3 pontos que estão sendo negociados têm a ver com o objetivo de máxima. Sempre em negociação a gente coloca objetivos. Aquele objetivo dos quais não podemos resignar, aquele objetivo que a gente tenta conseguir e aquele objetivo no meio em que, se não dá para um ou para o outro nas pontas, esse meio termo também atenderia. Me parece que a prioridade é a anistia dos presos do dia 8 de janeiro. A colocação da voltar a poder eleger a Jair Bolsonaro seria a cereja do bolo. E no meio aí a questão de parar um pouco essas determinações do STF. Então, se conseguir especificamente uma, a anistia do 8 de janeiro já está valendo. Qualquer coisa para mais é melhor. Se conseguir os 3 pontos, então terão conseguido o objetivo mais grandioso. Mas eu acho que ainda vai ter muita negociação no meio, sobretudo com aqueles partidos que fazem parte do centrão, mas que olha um pouquinho com maior simpatia à esquerda que à direita. Agora, Nelsinho, a gente está falando de um tema muito delicado para a base governista, né? Exatamente porque se houver uma anistia para os condenados do 8 de janeiro, você está dando um recado muito intenso para esse grupo que defendeu muito a condenação e a punição das pessoas que invadiram as sedes dos 3 poderes naquele dia. Como é que você avalia esse peso e essa medida olhando para a oposição, que se conseguir isso atingiria uma das suas principais pautas em detrimento daquilo que busca a base governista, que de certa forma também tem como integrantes do primeiro escalão partidos que poderiam apoiar essa anistia caso ela siga em frente?
Olha, Evandro, essa questão tem se tornado uma prioridade da oposição e, por outro lado, é uma questão inegociável da base governista. Eles não vão negociar a anistia para os presos do 8 de janeiro porque esse foi se tornou o grande tema da gestão do presidente Lula. Enfim, em qualquer discurso que se faça, ele se lembra do dia 8 de janeiro para, nas suas palavras, defender a democracia e o respeito às instituições, enfim. Então, como virou o mote do governo, não se tem aí um objeto negociável. Portanto, dificilmente a base governista vai aderir. Portanto, de um lado sendo inegociável e do outro lado sendo a prioridade, a gente foca os olhos ao centro, aqueles parlamentares que podem tanto caminhar com as intenções da oposição quanto caminhar com as intenções da base do governista. E qual é aquilo que interessa a esses parlamentares de centro, geralmente, né, sem generalizar, mas em grande maioria? As questões fisiológicas, como, por exemplo, as emendas parlamentares que mantêm viva a possibilidade deles se perpetuarem no poder, não só os parlamentares, mas os partidos, né? Tem questões de emendas parlamentares que a gente vê aqui sempre sendo um assunto entre nós. A gente tem também o poder dos partidos políticos, fundo eleitoral, que bate recorde agora nesse ano, enfim. Então a gente tem questões que nos fazem acreditar que provavelmente esse centro mais fisiológico vai caminhar com os interesses da base governista e o que vai dificultar muito a situação da oposição de levar adiante esse pleito pela anistia. Alangani, os críticos dessa proposta dizem que isso pode fazer com que casos como este da invasão do 8 de janeiro se repitam, porque as pessoas entenderiam que caso cometessem novamente essa invasão, elas poderiam ser perdoadas a partir do movimento político que estivesse preponderante ali naquele momento. Eu quero também ouvir você já, Gustavo Segré, sobre essa situação. E eu quero saber de você, Alangani, como que você avalia essa proposta e a possibilidade, então, de anistiar, de perdoar as pessoas que cometeram aquelas invasões no dia 8 de janeiro? Veja, em relação às invasões do dia 8 de janeiro, há um erro grave ali, que as condutas, pelo menos inicialmente, não foram individualizadas. E aí você tem uma pessoa que pega 17 anos de prisão porque escreve com batom numa estátua e você tem traficante solto. Então a lei, ela não está sendo válida para todos os cidadãos de uma maneira igual, muito pelo contrário. Para mim, existe ali, evidentemente, uma desproporção. Então, essas pessoas estão sendo julgadas por crimes a atos antidemocráticos, tentativa de golpe, etc., e não por vandalismo, né? E aí você tem penas bastante exageradas. Por conta disso, eu acho que a anistia ela é muito razoável. Em relação, Evandro, ao precedente, né, a possibilidade de se anistiar e isso ser um incentivo para que ocorra novamente, eu acho muito improvável, muito difícil, porque mesmo com a anistia, essas pessoas já foram punidas. Você tem pessoas que faleceram na cadeia, você tem pessoas que passaram por estado de doença grave, com dificuldades de fazer exames, você tem pessoas que ficaram mais 8 meses presas preventivamente, sem ter ali algo definido, né? Foi o caso ali do Felipe Martins, né? Que estava no Brasil e aí foi acusado de tentar fugir do país, enfim. Então, eu acho muito difícil que isso se repita, dado a severidade das prisões preventivas, mesmo que ainda não tenha tido um julgamento definitivo. O que foi, Segré? Eu fico pensando a isonomia legal, né? A isonomia jurídica. Em 2017, sem armas, uma grande quantidade de pessoas esteve em Brasília, no Congresso, destruiu parte do patrimônio público, incendiou carros, feriu funcionários públicos que eram da segurança, pedindo a saída do presidente Temer. Em 2023 aconteceu exatamente a mesma coisa, a mesma situação, sem armas, e nos dois momentos, um foi considerado um ato político, em 2017. Em 2023 foi considerado uma tentativa de golpe de Estado. O primeiro na história do mundo sem armas, sem lideranças e, além do mais, com uma falha muito grave na inteligência, na minha percepção. E vou justificar. Quando você observa aquela avenida em que o presidente desfilou o outro dia num desfile esvaziado de pessoas,
Era só colocar barreiras de contenção. A inteligência sabia que tinha um monte de ônibus chegando na capital. Por que não foi evitado que essas pessoas chegassem na Praça dos Três Poderes? Porque se fosse evitado, não estaríamos falando de absolutamente nada disso. Não teriam nem chegado perto. Em 2017 chegaram perto. Destruíram patrimônio. Pediram a saída do presidente Temer. Exatamente igual que aqui. Só que naquele momento era um ato político. E aqui uma tentativa de golpe de Estado. Tem alguma coisa aí que não está fechando muito claramente, não. Ô, Nelsinho, que análise jurídica você faz dessa situação e da possibilidade de anistia a essas pessoas? Vamos lá, a situação é que há condenações, né? É um fato e a gente tem essas decisões sendo tomadas pelo STF. Questões do ponto de vista jurídico a se questionar tem várias, desde a competência do próprio STF a julgar pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, no artigo 102 da Constituição, onde estão estabelecidas as competências do STF, não tem nenhum lugar que pode se julgar a matéria penal de pessoa que não tem foro por prerrogativa de função. A gente tem algumas outras questões, como, por exemplo, sendo competência do STF, ainda que assim eu não concorde, por que é que não houve um novo sorteio para um novo inquérito e isso tudo foi incorporado dentro de um inquérito que já existia dentro de 2019? Então, há essas questões processuais que são muito questionáveis e não sou eu quem digo, a gente tem opiniões de juristas das mais variadas vertentes falando sobre isso, concordando e discordando destas questões, e a gente tem, em relação a essas condenações, primeiro, a ausência de trânsito em julgado, ou seja, não são ainda condenações definitivas. Lembrando que não há possibilidade de recorrer a uma instância superior, porque o STF já é a última instância, mas há uma possibilidade de embargos infringentes, que é uma espécie de recurso ao próprio tribunal. Isso aconteceu no mensalão também, ação penal 470, em que o mesmo tribunal que condenou pela primeira vez, julgando embargos infringentes, absolveu alguns condenados que eram famosos políticos da época, ou seja, há ainda uma possibilidade de reversão do julgado. E a anistia seria para depois dessa fase, porque a anistia é uma espécie de extinção da punibilidade, que ficaria para depois de alguém que já tem uma condenação com trânsito em julgado, ou seja, uma condenação definitiva. Não seria o momento adequado ainda para se falar em anistia tecnicamente falando, mas politicamente, na política se aceita esse tipo de discurso. Por quê? Porque político pode discutir, votar e não haveria nenhuma inconstitucionalidade se essa anistia fosse adiante, justamente porque a gente tem também um poder que é constituído, o poder legislativo, que deve ser respeitado. Mas, tecnicamente, tem todas essas questões aí a se analisar também, Evandro. José Maria Trindade, para a gente arrematar, eu gostaria que você trouxesse, então, de que maneira que isso pode pesar para a base governista hoje. Pois é muita coisa para falar. A primeira coisa é o seguinte, essa anistia aos condenados no dia 8 de janeiro, ela esconde uma anistia muito maior, que é ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A estratégia, eu estou repetindo aqui, é que a estratégia é incluir e pode. Por que não? Afinal, o crime que o ex-presidente foi condenado não é tão grave assim como os crimes dos condenados lá a 17 anos de prisão. Então, a ideia é incluir o nome do ex-presidente ou as pressupostas condenações do ex-presidente para que ele possa concorrer em 2026. Esta é a estratégia e pronto. Sobre as condenações, se você matar alguém no Brasil, homicídio, pena de 8 anos, né? E essas pessoas foram condenadas a 17 anos e caíram numa armadilha? Sim, caíram numa armadilha. Por quê? Havia expectativa de algo que aconteceria, que seria um golpe ou alguma coisa assim, para impedir a posse do ex-presidente, do então ex-presidente Lula, e isso não aconteceu. E aí, não fizeram nada e não foram avisar as pessoas que estavam na porta dos quartéis, olha, pode ir para casa, não vai acontecer nada não, ninguém vai fazer nada não. E eles ficaram lá e caíram numa armadilha. Essas condenações, elas chegam a 17 anos, não é porque houve um crime, é a soma de todos os crimes. No mensalão eu cobri muito de perto, eu aprendi muito. A primeira coisa que eu aprendi é que existia um novo direito no Brasil. Me lembro de Marcelo Leonardo, que é um advogado famoso em Minas Gerais. Ele dizia, vou ter que voltar para a faculdade, e dizendo que não há lógica na legislação penal. A legislação penal não tem lógica. Aí a frase dele, quem procurar lógico vai morrer doido, que não existe. Qual é a formação dos 17 anos? São várias. Destruição de patrimônio público, é qualificado porque era um objeto de coleção, formação de quadrilha, tentativa de golpe, somando tudo é que dá os 17 anos. Essa é a realidade.
Agora, as falhas jurídicas são evidentes, e tanto é que todos que até apoiaram essa ação do Supremo já estão arrependidos, e vamos nas propostas dos deputados e senadores para a presidência da Câmara, de PT a PL. O comum é: vamos dar autonomia e vamos pedir respeito ao Legislativo.